aqui nesse episódio especial sobre música, né? Nós vamos conversar com o Horácio Tomizawa de Bonis sobre a Sonic Discos, ele que é proprietário aqui da loja, né? Inclusive ele também foi proprietário da loja 801, que marcou época nos anos 90 aqui em Curitiba. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, um prazer estar aqui com você, né? Vou conversar um pouquinho contigo. Você foi proprietário, né, da 801, a loja de discos que marcou época, né, como eu falei, aqui nos anos 90, aqui em Curitiba. Como que era esse público naquela época que frequentava a loja? Em questão assim de faixa etária, né? Gêneros musicais. Conta um pouquinho pra gente. Então, foi uma loja que teve de 1991 a 1999. Então foi justamente a época da passagem do vinil para o CD. O CD estava entrando no Brasil, no mundo, já estava há uns 2 anos, já tinha sido lançado na Europa, Japão e Estados Unidos, né? E aqui estava começando e pouco a pouco a loja começou com mais vinil e poucos CDs, que ainda eram caros, os aparelhos também eram caros, e à medida que os aparelhos o preço foi caindo, o CD também, e aí a loja se transformou mais numa loja de CDs do que de LPs. Era um público, enfim, com uma faixa etária já um pouco acima dos 20 anos, dos 25 anos, assim, porque ainda custava caro o CD e a gente trabalhava basicamente com importados. Mas também teve muita molecada que hoje já uma parte deles profissionais já bem-sucedidos e tal, e que voltam recordando essa época. E foi isso que a gente tinha, desde material mais comum, clássico do rock e tal, mas também avançando por áreas diferentes que o CD trouxe resgate ou permitiu assim, uma exploração maior da música do que vinha ocorrendo com LPs. Ah, sim, bacana. E como que surgiu a Sonic Discos, né, aqui? Como que foi essa transição? Era o mesmo público que frequentava 801 ou é outro público agora? É uma mistura de tudo. A loja, a Sonic Discos surgiu, ela fez 7 anos em agosto agora, mas eu já estava trabalhando há mais tempo com LPs, porque as pessoas ficam falando, a volta do LP, essa volta do LP tem mais de 10 anos já, sabe? E aí eu estava fazendo algumas feiras, e aí em 2015 surgiu a oportunidade de um lugar, e aí eu vim parar aqui no Executive Center Everest. O público é lógico que o público de início foram os clientes com os quais eu ainda não tinha contato, porque mesmo depois que eu fechei a 801 Discos em 1999, eu fiquei 15 anos ou 16 anos trabalhando em casa com clientes que iam lá, eu ia na casa de alguns outros clientes, no trabalho de outros tantos, assim, porque muitos se transformaram em amigos, e aí eu continuei trabalhando com discos, só não tinha loja, né? E aí a Sonic é isso, são esses clientes que eram da 801 Discos e mais os que foram surgindo, e a retomada do vinil, como tem discos que alguns são bem em conta, tem discos de 15, 25 ou 35 reais, 45, você encontra material bom. É lógico que tem os importados que chegam a 300 reais, mas então dá uma gama grande de poder aquisitivo e de público. E aí tem bastante gente jovem vindo aqui, e uma coisa que eu vejo bastante diferença em relação a 801 Discos, eu acho muito bacana, hoje tem muito mais mulheres comprando discos do que tinha antes. Bacana.
A Sonic Discos, né, ela fica aqui em um ponto estratégico de Curitiba, que é passagem de muitas pessoas. Como que foi essa escolha do local? Surgiu através de contatos. Aí uma pessoa que eu conhecia tinha uma loja aqui e estava locando o mezanino. Aí eu comecei no mezanino. Aí depois de uns 6 meses, não lembro exatamente quanto tempo, aí eu passei para a parte de baixo, porque essa própria pessoa que locava saiu. Aí eu fiquei na parte de baixo, que dá muito mais visibilidade, porque é junto à passagem da galeria, né? E aí eu fiquei 6 anos nesse espaço, até que em abril ou maio, não sei, agora de 2022, eu passei para essa loja que é bem maior e tem 2 pisos. Jolie, eu estou aqui com o Gilson Fukushima e ele vai dar uma entrevista para nós, né, conversando um pouco da carreira solo dele, como compositor, como arranjador, né, regente, enfim. E também conversar um pouquinho sobre a Denorex 80, que é essa banda tão querida, né, de nós aqui de Curitiba, que a gente adora. É isso aí, assistam. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, né, e siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook. Um beijão a todos, até lá. Rebobina! Uhul! Os 80 começou assim, era um bando de maluco. A gente tinha uma banda, eu, o Zé Loureiro, que era o nosso primeiro baterista, e o Alexandre Nero. A gente tinha uma banda chamada Grupo Fato. E o Zé e o Alexandre sempre falavam, a gente tem que... Eles gostavam muito, né, dos anos 80, isso era em 2003, assim, 2002, 2003, final de 2002. Vamos fazer uma banda de anos 80, tocando anos 80, porque na época a moda era anos 70. Então tinha várias bandas que tocavam anos 70. E eles queriam fazer uma banda de anos 80, que já estava começando a virar retrô ali, né, naquela época, assim. E aí eles me falaram comigo, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. Aí pintou a oportunidade, a gente começou a espalhar que a gente queria montar essa banda, e aí pintou a oportunidade de fazer um show no prêmio Poti Lazarotto, se chamava, que era um prêmio que o Café do Teatro fazia para distribuir premiação para o teatro, assim, né, para a classe artística do teatro. E aí o Maurício Vogue, que era amigo do Alexandre, ficou sabendo, eu também quero fazer parte, não sei o que. A Jana também, que era, mas precisamos de uma cantora, tal. A Jana veio tocar com a gente. Aí eu chamei os músicos na época, que era o Jorge Falcon, baixista, que é nosso querido baixista argentino, que infelizmente voltou para lá, e o Sérgio Justen, que é nosso tecladista até hoje. E aí a gente juntou essa galera. Aí a gente começou a ensaiar, e no primeiro ensaio a Jana ficou meio sem voz, assim, ficou meio rouca. Ela falou que era muita música para cantar, e aí a gente resolveu chamar mais um cantor ainda. Não bastando, chamamos a Rosana Staves, e a banda ficou com 8 pessoas. Começou, o Denorex originalmente tem 8 integrantes, né? E essa foi a formação clássica, né? Durante 7 anos praticamente foi essa formação. Em 2010 o Alexandre foi o primeiro a sair, né? Sim. Mas, enfim, ele já foi pra Globo e tal, já foi morar no Rio, então ele acabou saindo. Sim. E o nome Denorex, na verdade, quem deu fui eu. Porque um dia a gente estava pensando no nome dessa banda, como ia ser o nome dessa banda, e a gente, antes desse show, né, antes desse primeiro show, e eu estava tomando banho em casa, assim, eu falei, putz, uma coisa dos anos 80, eu lembrei do shampoo Denorex, porque eu estava tomando banho, assim, poxa, falando shampoo Denorex, acho que pode ser engraçado. Aí eu falei no ensaio, tudo é legal, daí eu acho que o Zé que falou, então, mas temos que fazer uma referência, porque não pode ficar só Denorex, né, a banda, porque a ideia era brincar com, o Denorex era o shampoo que parece, mas não é, né, parece remédio, mas não é. Então a ideia era brincar com isso, Denorex 80, ficou Denorex 80, acrescentamos 80, a banda que parece, mas não é. E aí houve uma curiosidade, porque a gente fez esse primeiro show e foi uma loucura, assim, era uma festa para classe artística, assim, de Curitiba, né? Sim. E as pessoas enlouqueceram nesse show, assim, elas piraram mesmo, assim. E aí a gente, foi tão legal que a banda era para fazer só esse show, era para ser uma banda de um show só. Aí a gente falou, putz, foi super legal, né? Vamos fazer mais um show, vamos produzir um show a gente.
Na época a gente foi fazer o segundo show na antiga Sociedade Portuguesa, que era um lugar que fazia os shows e tal, e a gente fez o segundo show assim, cabia o quê? Umas 450 pessoas no lugar, 500 pessoas, e ficou mais 500 pessoas para fora, assim, a fila dobrava o quarteirão, assim, então tipo, foi um sucesso imediato, assim, uma coisa que a gente jamais imaginava. A gente viu que deu um burburinho e tal, mas foi uma loucura, assim, então a partir dali a banda foi cada vez aumentando o público e foi muito legal, foi uma experiência incrível. Assim. Nossa, muito legal. Quais as principais, né, influências musicais da banda em relação aos anos 80 que vocês de tudo, né? A gente gosta de tudo. A gente gosta desde do que é legal e do que as pessoas não acham que são tão legais. É o lado B, assim. Então, por exemplo, a gente toca na banda Dominó, a gente toca Polegar, sim, que eram essas boy bands que, né? Mas é muito legal, na verdade. Eram bandas bem produzidas e as músicas são divertidas. Então a gente gosta de tudo um pouco mesmo. Rock nacional, Paralamas, Titãs, que são bandas consagradas, né? E tem esse lado B também, então a gente toca um pouco de tudo. Eu vi que tem até do Rock in Rio, que tem... Rock in Rio, então. Rock in Rio, abertura, né? É a música de abertura do show até hoje. A gente faz essa música sempre abre nossos shows, nos acompanha desde o início. Até assim. do Festival de Curitiba, não teve? Acho que sim, o ano passado a gente fez a abertura do festival, exato. Muito legal. E os momentos assim marcantes que você teve até hoje com a do Norex, que você recorda assim? Olha, teve vários momentos. A gente fez vários shows com convidados, né? A gente depois, a partir de 2004, assim, a banda começou em 2003. A partir de 2004 a gente começou a trazer convidados famosos, assim, para os nossos shows, né? Então, acho que o primeiro foi Léo Jaime, depois veio Evandro Mesquita, veio Rosana, enfim, o Afonso do Dominó, quem mais? Biafra, Supla, a Gretchen, quem mais? Nossa, foram vários, o Paulo Ricardo, do RPM, o Paulo Miklos, do Titãs, enfim, a gente trouxe vários convidados. E, cara, todos eles foram muito especiais pra gente, assim, sabe? Nessa época a gente colocava 3.000, 4.000 pessoas dentro do antigo Master Hall, né? Que hoje... é a Live, né? Hoje ela se chama Live, exatamente. Que é um lugar imenso que tem essa capacidade, né? Sim. Então a gente sempre lotava aquele lugar, assim. Foram shows incríveis que a gente fez lá. Fizemos também, antigamente tinha o Jockey, o antigo Jockey, né? Que era aquele corredorzão, assim, embaixo da arquibancada também. Então lá a gente fez alguns shows também. Eram os maiores espaços de shows em Curitiba, né? Curta, compartilhe, comente, né? E siga a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook. Um beijão a todos, até lá. Rebobina! Uhul! Norex 80! Pega dele, cara. Melhorou. Todos numa direção, uma só voz, uma canção, todos